pode voltar? Bem, aqui estão as obras da Virgínia, romance. Eu gosto de colocar, né, as obras para vocês lerem. Que às vezes é isso, né? A Margaret Atwood tem uma extensão de obras, uma escritora que publica desde 69, e a gente pouquíssimo sabe, né, sobre a produção dela, é muito recente, né? A chegada até o Brasil, das traduções, e muito eu acho que deu um up por causa da série, né? Então acho que trouxe o interesse. Ainda mais que ela participou também um pouco do roteiro da série, sim. Ela se envolveu. Então. Sim. Em 2004 ela teve na Flip, mas ela ainda não era conhecida pelos brasileiros leitores. Olha, eu perdi o Conto da Aya. Às vezes divulga mais em inglês, The Handmaid's Tale. Então, é isso. Se alguém quiser, eu tenho uma série no computador, posso gravar no pendrive. Tragam os seus pendrives. Agora, mas o Conto da Aya, ele foi lançado antes dos anos 2000. Sim. No Brasil, não foi? Você aqui no mercado? Foi ano dos anos 90. Mas a Margaret Atwood era desse universo literário. Ela se popularizou de fato. Sim, com a série. Coisa, é a mulher escrevendo ficção, né? Que também é algo bem específico. E mulher escrevendo distopia, que é um negócio que muita gente só acha que começou com literatura juvenil, com Jorge Voraz. Entendeu? Distopia é um negócio que por acaso é escrito por uma mulher. Sim. Jorge Voraz. Então aqui estão as obras da Virgínia. A Virgínia nasceu em 1882, morreu em 1941. Antes da primeira publicação dela, ela já escrevia em jornais. Existe uma edição em português, chama Profissões para Mulheres e Artigos Feministas. É uma coletânea de textos que a Virgínia escreveu para jornais desde 1970, desde 1910. Assinando como Virgínia? Isso. E ela jamais deixou de escrever para os jornais. Até um pouco antes de morrer, tem ensaios dela sobre a paz e sobre a guerra. Um dos últimos ensaios dela escrito em jornal foi publicado em 41, um pouco antes dela morrer, sobre a guerra. A Virgínia, ela era casada com um homem que se chamava Leonard Woolf, mas ela era lésbica. Ela teve uma relação com uma mulher que se chamava Vita. Eles fundaram uma editora, então eles publicavam e imprimiam, né, os livros da Virgínia. Depois a editora ficou importante, eles passaram a publicar e editar livros de personalidades importantes, Freud, Joyce, foram publicados pela editora deles. E em 1925, com Mrs. Dalloway, que é um dos romances mais famosos, principalmente por causa daquele filme As Horas, em 1925 a Virgínia já era uma escritora conhecida e importante no meio literário inglês. Não só em inglês, Mrs. Dalloway ela também publicou nos Estados Unidos. Então ela já tinha uma certa incidência, importância. Mrs. Dalloway é um marco para a Virgínia, porque depois nos diários ela vai escrever, né, que Mrs. Dalloway foi o que possibilitou a ela um teto todo seu e uma renda própria, que para ela é um dos quesitos necessários para a produção de obra de arte e para a escrita de mulheres. Dentro desse contexto histórico, em 1928,
ela é chamada para fazer uma palestra em 2 escolas destinadas apenas a meninas, que fica dentro de Cambridge. Um Teto Todo Seu, né? Então, ele é a expansão dessas 2 palestras que ela foi convidada a realizar. E aí ele foi publicado em 29. E aí, nesse ponto, a gente precisa já dizer o seguinte. Até 1956, o acesso às mulheres à universidade não era totalmente igualitário ao acesso dos homens. Na Inglaterra. É muito recente, né? Em 1920, foram criadas essas primeiras escolas dentro de Cambridge e Oxford, que são as 2 maiores, talvez as maiores universidades do mundo. Foram criadas dentro do campus dessas universidades escolas que eram destinadas apenas às meninas. Então isso já marca uma distinção, e uma distinção que promove uma desigualdade. Porque essas escolas, por exemplo, as meninas poderiam ter o mesmo tipo de formação dos meninos, mas elas concluíam os estudos e não recebiam o mesmo grau de bacharéis, graduadas, mesmo grau universitário dos cursos realizados pelos homens. E o próprio fato de serem escolas separadas já promove uma distinção, né, na formação. Em 1927, as vagas destinadas às mulheres eram limitadas a 1/4 nessas 2 escolas. E aí a Virgínia é chamada para fazer uma palestra, então, para as meninas de 2 dessas escolas em 1928. E aí só depois da Segunda Guerra, só alguns anos depois da Segunda Guerra, é que todas essas restrições ao acesso das mulheres a essas 2 grandes universidades é que vão cair totalmente. Então, a partir de 56, as mulheres passam a ter aulas junto com os homens e passam a ter a mesma formação e a mesma graduação após terminar o curso. Isso é um escândalo, né, gente? Porque essas 2 universidades se tem notícia de que elas passaram a existir no mundo no século XI. 1956. 1056. Quais são as universidades que você falou? Cambridge e Oxford. Imaginei, não tinha ouvido. E aí essa palavra que ela vai falar no Teto Todo Seu, ela vai juntar, né? Oxford, Cambridge. No Oxbridge. Isso. Ela junta as 2 universidades para se referir às 2. Isso aqui é só, na verdade, uma pontinha de uma das restrições públicas pelas quais as mulheres passam historicamente. E esse modelo aqui se repete nos outros países europeus, né? Sorbonne, as outras universidades francesas, serão todas criadas e vão ter regras expressas que proíbem as mulheres de frequentar a universidade, de frequentar as bibliotecas, de serem educadas, de serem alfabetizadas. E aí, a Virginia Woolf, ela... Um passinho atrás, antes de falar exatamente de um Teto Todo Seu. Eu separo esses 3 textos, Orlando, o Teto Todo Seu e os 3 Guinéus, porque eu penso que eles foram escritos mais ou menos juntos e que eles um pouco que se complementam. Embora todos os argumentos os argumentos centrais que a Virginia desenvolve estão presentes em todos esses textos, e ela volta, fala de novo, escreve de novo, escreve de forma diferente. Então ela escreveu um romance para expressar todas essas ideias
vai falar em forma de ensaio, de palestra. E escreveu um panfleto político, que ela também vai retomar todos os argumentos que ela começou a pensar nesse período aqui, nesses anos. Então, porque a minha sugestão do Orlando, né? Orlando é a história de um homem que viveu durante 3 séculos e no meio dessa travessia ele se torna mulher. Mas não é uma transição, ele não faz uma cirurgia, não é nada disso. Ele dorme, Orlando, sexo masculino, e acorda em um corpo de mulher. E aí o que a Virgínia faz nesse romance? Não só é um personagem que passa por essa dimensão temporal, como é esse personagem que passa por esse atravessamento dos sexos. E aí, tudo que ela diz aqui que as mulheres passam durante a vida, todas as desigualdades e faltas de oportunidade e preconceitos e etc., ela faz o Orlando passar quando ele se torna mulher. Então, enquanto ele é Orlando em um corpo de homem, ele, por exemplo, tem tendências à poesia. E aí Orlando passa horas do dia olhando os pastos, aquele olhar perdido, para se inspirar e escrever um grande livro de poesia. E a família acha até meio excêntrico, mas tudo bem, né? Ele vai lá desenvolver os seus talentos. Mas quando ele se torna mulher, jamais. Ele poderá passar 1 minuto de contemplação para se dedicar à poesia. Porque isso, dentro da sociedade, a mulher não pode isso. Então, a Virgínia, ela tem um humor britânico muito refinado. Então, ela vai passando por esses temas árduos de forma muito irônica. Não tem, a gente lê as coisas super trágicas e ri. Isso, é isso. A mulher é proibida de entrar na biblioteca e você ri da forma como ela escreve. É um pássaro que expulsa ela. Inclusive, isso, olha como isso está dentro da discussão do feminismo, né? Porque se diziam e dizem até hoje que as feministas são mal-humoradas, mal-amadas, raivosas. E a Virgínia o tempo inteiro está indo contra isso, sendo extremamente irônica. Uma comediante, praticamente. Aí tem um outro momento do Orlando, por exemplo, que ele está no corpo de mulher, e aí ele passa por uma situação de perigo, e aí a Virgínia, ela é o biógrafo. Então o personagem que ela cria, narrador, se chama o biógrafo. Então o tempo inteiro ela diz, agora o biógrafo passa por algumas dificuldades. Aí ela fala, como não há notícia sobre o que aconteceu exatamente nesse momento, de acordo com seu sexo, Orlando deveria desmaiar. Mas Orlando não tem vontade nenhuma de desmaiar. E também o que eu acho incrível é o momento que ela fala muito, né, no texto todo seu, sobre a não existência de livros, documentos, registros, biografias, estudos que falem sobre como as mulheres viviam, né? Se elas eram educadas, se não eram, se elas estudavam, com que idade casavam. Ela vai falando sobre essas questões num texto todo seu. E aí, no Orlando, quando Orlando é mulher, ela diz assim, olha, aconteceram coisas fantásticas com Orlando nesse ano, mas todos os documentos foram queimados. Olha que azar. Agora, ela não muda de nome, não, ela continua Orlando. Bem na informação mais preciosa tem um buraco, gente. Como é que eu vou fazer isso? Eu posso inventar, ou eu posso não falar nada, porque eu não tenho documento. Então, ela vai, de forma bem instigante, fazendo esses paralelos que não ficam um paralelo
raso, como nesse filme, né, que a gente estava comentando no intervalo. E Os Três Guinéus? Os Três Guinéus é um panfleto político que ela vai se dedicar a pensar sobre a guerra. Então, eu coloquei essa data aqui. Oi? Ela viu duas. Sim. Eu coloquei essa data aqui porque ela começou a escrever em 33 e ela ficou muito insegura de publicar. E aí ela só publicou em 38. E esse livro fez com que ela entrasse no ostracismo no final da vida. Inclusive os amigos, as pessoas mais próximas não gostaram do livro. E a tese que ela desenvolve aqui é a seguinte. Em 31, Einstein e Freud foram convidados por um comitê internacional da Liga das Nações Unidas para discutirem sobre a guerra, para discutir sobre a paz, para pensar. Os grandes intelectuais foram convocados para pensar sobre a guerra e sobre a paz. E aí a Virginia usa desse fato, que ela conhecia com certeza, certamente, para dizer: recebi uma carta de um homem perguntando, Virginia, o que nós podemos fazer para prevenir a guerra? E aí ela fala, antes de mais nada, antes de começar a responder, eu tenho que dizer, talvez nunca na história um homem tenha perguntado para uma mulher o que nós podemos fazer para prevenir a guerra. E aí ela vai, a partir desse argumento, ela vai justamente pensar sobre a guerra e ela vai dizer, olha, considerando que as mulheres não estão na presidência, nos postos executivos, então elas não decidem sobre o atacar. As mulheres também não estão na bolsa de valores, então elas não decidem sobre a circulação de dinheiro. Elas não estão no exército, então elas não podem se recusar a lutar. Elas não estão nos postos religiosos, então elas não falam com as massas. Elas não são donas dos jornais, então elas não fazem circular notícia. Se as mulheres, então, estão fora de todos os espaços públicos de decisão, então uma mulher pode muito pouco para evitar a guerra. E aí ela vai desenvolvendo e muitos dos argumentos que ela apresenta aqui é que ela retoma a questão da educação, a questão de que os homens, ao longo desses 10 séculos, tiveram sua educação financiada pelas grandes famílias, por outros homens, por outras mulheres, enquanto nada desse pedaço, desse fundo educacional foi destinado às mulheres. Por isso aquela restrição ali, 1/4 das vagas, é uma forma de limitar o acesso das mulheres. Porque o que é público, o dinheiro vem de algum lugar. O que é público e gratuito é sustentado de alguma forma com dinheiro que vem de algum lugar. E aí a Virginia traz essa história, que ao longo dos séculos foi se criado um fundo para a educação dos homens, para se criar os homens. E as mulheres foram excluídas desse lugar. E aí, por fim, ela diz que é tarefa das mulheres, então, considerando tudo isso que ela está desenvolvendo, considerando que a guerra carrega valores masculinos dentro de uma sociedade patriarcal, valores de heroísmo, valores de valentia, de defesa da pátria, que ambos os lados da guerra realizada por homens carregam esses mesmos valores. Então é tarefa da mulher promover a emancipação dos homens. E aí, por conta disso, dela estar escrevendo isso num momento histórico tão recente, tão cedo, ela está escrevendo isso 11 anos antes do segundo sexo. E ela é uma inglesa, faz toda a diferença, Ela vai ser rechaçada pelo seu grupo de amigos, porque os homens vão dizer, não, mas eu sou tão legal. Eu não sou isso aí. Eu não sou isso aí. E as mulheres vão dizer, eu também não passo isso aí.
E ela diz, ambos consideram que a relação individual é suficiente para não se organizar politicamente contra um sistema coletivo, em que a regra é a desigualdade e a opressão. Esse livro e os anos, eles também dão indícios de que a Virginia Woolf também se suicidou, mas eles também dão indícios de que o suicídio dela não tenha sido apenas por uma causa individual. A maior parte das biografias sobre a Virginia Woolf, o próprio filme As Horas, colocam essa decisão pelo suicídio sempre na esfera individual. Ela se suicidou porque ela sempre foi uma pessoa transtornada, sempre foi uma pessoa com doenças mentais, porque ela foi estuprada pelo meu irmão, porque ela passou, porque todas as razões estão dentro do âmbito individual. E aí, em 2012, saiu uma biografia que eu acho que é a mais recente sobre a Virginia Woolf, que se chama Sou Dona da Minha Alma. Da Nadia Uzzini, italiana. E dá conta do suicídio como sendo um manifesto? Como se tendo causa coletiva. Ela diz, não foi porque a Virginia tinha problemas mentais que ela se suicidou. Ela se suicidou principalmente por causa da guerra. Porque ela estava com medo, o marido dela era judeu, então eles tinham saído de Londres e tinham se mudado, moravam no norte da Inglaterra, no momento pior da guerra. Inclusive a casa que eles moravam foi bombardeada, e eles tinham medo que eles fossem pegos, eles tinham um plano de suicídio se eles fossem pegos. Eles passavam fome, eles passavam frio, eles passavam por todas as restrições oriundas desse estado de guerra, os aviões passando, né, as bombas incessantemente. Ela não conseguia mais escrever, ela não tinha mais leitores, ela não tinha mais a editora dela. Então a Nádia, ela elenca diversas razões para o suicídio, que não são razões individuais. Ela tem uma carta de suicídio do e a irmã. E ao longo dos séculos, a causa de suicídio das mulheres é sempre relacionada a um amor perdido ou uma desilusão. Uma desilusão amorosa, um desequilíbrio psíquico. Sempre histéricas, né? Sempre. Então é preciso aí, ó, a diferença. Que outras mulheres venham fazer biografias de outras mulheres para desfazer esse senso comum, né? Que é interessante ser disseminado. É interessante se disseminar, né? Vamos pesquisar então as causas, né, do suicídio da Virgínia, da Ana Cristina, de tantas mulheres incríveis. Que a gente tem tanto para pesquisar, né? Em vez de ficar perdendo tempo tentando descobrir dentro da obra daquelas escritoras por que elas se suicidaram. E, sem dúvida, as biografias que vêm dizendo, né, sobre essas causas individuais diminuem a obra, né? A recepção da obra, o interesse. A Virgínia passou 40 anos sem ser estudada. Ela voltou a ser estudada em 60 nos Estados Unidos. Não foi nem em Londres. E essa biografia que eu estou me referindo, o biógrafo, ele é interessante, mas também desliza, né? Por exemplo, ele fala que Orlando concentra a figura do pai e da Vita, que foi a amante. Então, esse é um dos problemas de pensar a obra ou como autobiografia ou como retrato da vida. Porque diminui muito o alcance daquilo que está sendo escrito. Ou psicanalizar tudo, né? Psicanalizar tudo,
tudo. Ana Cristina vai dizer, ratazanas, esses psiquiatras, psicanalíticos da literatura. Você comentou de uma mulher escrevendo na biografia. Eu estava querendo ler a biografia da Clarice. Aí eu tenho uma implicância que é um americano, homem, escreveu sobre a Clarice. Mas tem outra, né? Há várias críticas sobre essa biografia também. Sim. E inclusive de que o Moser ele criou uma Clarice que não é exatamente essa Clarice, não, entendeu? Meio que ele criou uma Clarice. E assim, a Clarice é publicada pela Rocco ainda, e a gente tinha que lidar muito com o filho dela, né? Que existe uma profissão no mundo chamada profissão herdeiro, de direitos autorais. Existe, gente, existe. Embarrera muitas coisas. A obra do Guimarães Rosa você não acha para a família. E ele é um cara que, assim, que deixou que a obra da Clarice fosse muito fragmentada, reorganizada. Os contos, criou-se outros livros por conta de mercado, unindo contos por temática, não pelas épocas em que eles foram publicados e que traziam por si só uma questão da Clarice, uma angústia dela por conta de uma época de vida. Então, assim, não me surpreende que tenha sido permitido, né, que o Moser tenha feito essa biografia. Com certeza foi com consentimento, entendeu? E com todo acesso à documentação e com livre pensamento aí do que é a Clarice. Né? Eu posso contar um episódio muito rápido mesmo. A gente estava numa aula de textos seminais esse semestre, e aí o professor estava muito mais pela linha filosófica, até você falou do Deleuze, do Guattari, quero matar, porque, enfim, foi só esse semestre inteiro, e eu queria ter esse seminário de teoria literária. E ele foi no viés filosófico, mas ele tinha sempre um conto, um texto literário e filosófico. Ele mandou ler Amor, que é um conto da Clarice da Laços de Família. Eu fui fazer uma leitura feminista, olha, eu li assim, fui rechaçada. Rechaçada. Todos, homens e mulheres, novos e velhos. Eu fiquei isolada, criou-se uma euforia em torno, eu falei, gente, é só uma leitura. Calma, pera. E isso me assustou muito por causa do meu objeto de pesquisa, o viés que eu vou dar para a minha pesquisa. E porque, caramba, como não pode? Isso pode ser muito bem psicanalizado. Mas foi a primeira coisa que o professor falou, olha, Freud explica muitas coisas dessas que você está falando, você pode ter se identificado. Primeira coisa que ele falou. Não, mas eu estou falando da reação das pessoas. Sim, essa reação pode ser muito bem psicanalizada. Mas o professor já trouxe, entendeu? Aí eu e começou, homens e mulheres falando, dizendo, porque todos queriam partir pro filósofo dele. Não sei se tinha uma coisa de aparecer para aquele professor, que a academia também tem isso, enfim. Mas eu só sei que eu falei, caramba! Aí eu fiquei quieta, ouvindo e anotei no caderninho. Entendeu? Anotei no caderninho. Mas enfim, depois quem não conheceu o conto, procura, tá no Laços de Família. Que é um livro dela bem destacado, esse Laços de Família, inclusive. Dos contos, da organização de contos, esse é um bastante destacado. É um super conto. Mas que não pode ler por viés feminista. Tá? Não pode. Proibido. Proibido. Ai, ai. Academia. Eu gosto de ser Na academia não. Academia. Bom, então vamos logo pro Teto Todo Seu. Para ver, então, quais são essas ideias que eu estou dizendo que ela vai desenvolver, especialmente, muito fortemente nesses 3 livros. Ela começa Um Teto Todo Seu dizendo o seguinte: bem, eu fui convidada, né, para fazer uma palestra aqui para vocês, para essa escola de mulheres, e me deram como tema o seguinte: Virgínia, fale sobre as mulheres e a ficção. E aí, a Virgínia vai dizer o seguinte: olha, para falar sobre isso, sobre esse assunto tão amplo, né? Eu poderia falar o que é ser mulher, eu poderia falar o que é ficção, e eu poderia falar o que é mulher quando faz ficção. A mulher na
narrativa, a Ana Cristina César vai repetir exatamente assim no texto que a gente vai discutir. Se chama Literatura e Mulher, essa palavra de luxo. A Ana Cristina, ela começa da mesma forma, ela começa: o que é mulher? O que é literatura? E mulher, quando escreve sobre o quê? Existe literatura feminina? Então, tem muitas ressonâncias que a Ana Cristina vai retomar da Virginia Woolf. E aí ela vai dizer assim, olha, eu vou dar um passo atrás. Não vou falar nem o que é ser mulher, nem o que é fazer ficção, e nem o que é mulher fazendo ficção. Eu vou falar sobre por que as mulheres não escrevem sobre ficção. Ou, aonde estão os livros escritos pelas mulheres. Então, ela vai voltar um pouco para esse problema que ela acha que é um problema anterior. Quer dizer, onde estão os livros escritos pelas mulheres? E aí ela vai criar, né, nessa palestra, nesse ensaio, alguns personagens que vão funcionar como personagens interlocutores para ela conduzir essa conversa. Então ela vai criar a irmã do Shakespeare, a Judith. As irmãs vão ser sempre um elemento que também vão aparecer algumas vezes nas obras da Virginia. Ela sempre vai fazer esse exercício imaginativo, porque os homens da época dela, aí nesses artigos de jornal, os homens da época dela estão dizendo que as mulheres não escrevem e que os livros escritos por mulheres são inferiores e que a mulher é inferior, é incapaz, tem uma incapacidade intelectual em relação aos homens. E um dos argumentos que eles usam é: imagina se os grandes homens da humanidade tivessem tido irmãs, que tivessem tido a mesma educação. O que justificaria, por exemplo, que Newton tivesse sido Newton e a irmã de Newton tivesse sido uma dona de casa, senão a incapacidade e a inferioridade existente entre Newton e a sua irmã do sexo feminino. Isso era escrito nos jornais. E hoje ainda, de certa forma, de diversas formas, essa inferioridade das mulheres aparece, né? A mulher que é estuprada, que merecia, a mulher que cai da janela, Os salários desiguais. os salários Sempre desiguais. menor para as mulheres. Porque as mulheres engravidam? Por que tem mais homens em todos os níveis acadêmicos mais altos do que as mulheres? Mulher gravida na hora vai aumentando. Uma vez esse ano saiu uma reportagem dizendo: olha, o índice de abandono de professoras pesquisadoras de alto nível é, 70% em relação aos homens. Aí você vai olhar, são todas mulheres, algumas casadas, que tiveram filho e não deram conta de continuar a pesquisa da mesma forma que é exigido. E que não tiveram com quem contar para manter suas pesquisas. Não é incapacidade dela. Então é isso que eu estou dizendo. Até hoje, ainda tem diversos lugares de justificativa para que mantém essa mesma ideia. As mulheres não podem tanto, não escrevem tanto, não são tão cientistas, não são tão pesquisadoras, porque elas têm qualquer nível de inferioridade. E aí a Virginia, lidando com esse tipo de texto, ela vai usar o argumento desses caras. E aí ela vai passar a imaginar. Então a irmã vai ser sempre uma personagem que vai aparecer em
a irmã do Shakespeare. E aí ela já começa, né, dizendo essa questão da exclusão das mulheres dos espaços universitários, inclusive das bibliotecas, que as mulheres só eram autorizadas a entrar na biblioteca ou com autorização do reitor ou acompanhadas de um homem. Então, todo o primeiro capítulo ela vai iniciar o assunto, né, introduzir essa questão falando sobre isso, sobre esse ambiente restrito às mulheres. E aí ela vai pensar o seguinte, que aí ela é impedida de entrar na biblioteca e ela vai almoçar perto da universidade e ela começa a observar o que os homens comem e o que as mulheres comem, o que pode... Por que as mulheres bebem água e os homens bebem vinho? Ela vai para questões materiais. Isso é um outro dado que é muito importante, diferente do que muitos livros teóricos sobre o feminismo. A Virginia vai nas condições materiais de criação de obra de arte. Ela não vai ficar divagando, né, fora do espaço, tempo, fora da sua condição como mulher. Ela não vai criar uma teoria que é uma ideologia. Ela vai, a partir das condições materiais de existência, que ela vai desenvolver tudo que ela vai, as ideias que ela vai propor aqui. E aí ela diz assim, porque percebi que existe uma diferença material, de riqueza, que os homens, na sua maioria, têm mais dinheiro, são os proprietários, e as mulheres não. As mulheres, elas parecem que não tem nada. Nada, algo que seja delas. As mulheres saem né, da situação familiar com os seus pais e vai morar com o marido, na maior parte das vezes. E ela, por que ela não produziu? Será que é verdade isso que eles dizem? As mulheres tiveram as mesmas oportunidades? E aí a Virginia vai investigar essas questões. E ela vai dizer o seguinte, como eu fui impedida de entrar na biblioteca universitária, só me resta o Museu Britânico. E eu vou atrás, então, vou até o Museu Britânico para consultar os eruditos. Para consultar os donos da verdade. Lá, eles vão ter as respostas para minha pergunta, para essas perguntas. Por que um sexo é tão próspero e o outro é tão pobre? E que efeito tem essa distinção de riqueza na produção de ficção? Então, a gente já começa a delinear as duas principais questões que ela vai falar, né? Que para escrever é preciso ter um teto todo seu e renda própria. Escrever e viver, né? Sim. Sim. Não dá. Sim. Se não tiver renda própria, é impossível. Aí ela diz assim, é logo no início do capítulo 2. Se a verdade não foi encontrada nas estantes do museu, onde, perguntei-me, apanhando um caderno e um lápis, está a verdade? Isso é totalmente irônico, né? Ela já está debochando desse lugar da verdade, né? Desse lugar do conhecimento. Assim, munida e confiante e inquisitiva, saí em busca da verdade. O dia, embora não chuvoso, estava sombrio e as ruas da vizinhança do museu estavam repletas de depósitos de carvão abertos, pelos quais os sacos eram despejados. Táxis de 4 rodas encostavam e depositavam na calçada caixas amarradas com copos que continham, presumivelmente,
o guarda-roupa completo de uma família suíça ou italiana, em busca de fortuna ou refúgio em qualquer uma dessas cobiçadas comodidades que podem ser encontradas. Vou dar uns saltinhos. Dirigi-me ao balcão, peguei uma tira de papel, abri um volume do catálogo. E aqui, e aí ela escreve assim, 5 pontos. 5 pontinhos. Esses 5 pontos indicam 5 minutos exatos de estupefação, deslumbramento e confusão. Vocês têm noção de quantos livros escritos sobre mulheres são escritos no decorrer de um ano? Vocês têm noção de quantos são escritos por homens? Tem ciência de que vocês são talvez o animal mais debatido do universo? Eu tinha vindo com um caderno e um lápis, disposta a passar a manhã lendo, achando que no fim da manhã eu teria transferido a verdade para o meu caderno. Mas eu precisaria ser uma manada de elefantes, pensei, e uma quantidade imensa de aranhas, numa referência desesperada aos animais com reputação de viver mais e de ter mais olhos para estar à altura disso aqui. Eu precisaria de garras de aço e de um bico de latão, para ao menos arranhar a superfície. Como eu poderia encontrar os grãos de verdade enterrados em todo esse amontoado de papel? Perguntei-me em desespero e passei a correr os olhos de alto a baixo desta longa lista de títulos. Até mesmo os títulos dos livros me davam o que pensar. O sexo e a sua natureza podem muito bem atrair médicos, biólogos, mas o mais surpreendente e difícil de explicar era o fato de que o sexo, ou seja, as mulheres, atrair também ensaístas agradáveis, romancistas ligeiros, jovens rapazes com título de mestre, homens sem título nenhum, homens sem qualquer qualificação aparente, exceto o de não serem mulheres. Alguns desses livros eram, na realidade, frívolos e inoportunos. Muitos, por outro lado, eram sérios e proféticos, morais e encorajadores. A simples leitura dos títulos sugeria inúmeros professores, clérigos, montando plataformas e púlpitos, apoiando-se em loquacidade que excedia e muito o tempo normalmente alocado para esse tipo de discurso, sobre esse tipo de assunto. Era um dos fenômenos dos mais estranhos. Aparentemente, agora eu consultava a letra M, confinado ao sexo masculino. Ou seja, o desejo de escrever sobre mulheres. As mulheres não escrevem livros sobre os homens. Um fato que eu não podia deixar de encarar com alívio, pois se eu tivesse primeiro que ler tudo que os homens escrevem sobre as mulheres e depois tudo que as mulheres escreveram sobre os homens, o aloe que floresce a cada 100 anos teria florescido 2 vezes, antes que eu pudesse encostar a caneta no papel. Então, fazendo uma escolha perfeitamente arbitrária de uns 12 volumes, mandei minhas tiras de papel para a bandeja de arame. Esperei em minha cabine, entre outros seres à procura do óleo essencial da verdade. E ela vai repetir várias vezes esse conjunto de qualidades e não qualidades dos homens que escrevem sobre as mulheres. Aí ela vai dizer o seguinte: professores das universidades, de colégio, sociólogos, clérigos, romancistas, ensaístas, jornalistas, homens que não tinham nenhuma qualificação, exceto a de não serem mulheres, perseguiu a minha pergunta, simples e única: por que algumas mulheres são pobres? Até que ela se transformasse em 50 perguntas, até que as 50 perguntas pulassem freneticamente no meio do rio e fossem levadas embora.
Todas as páginas do meu caderno estavam rabiscadas com anotações. Para demonstrar o meu estado de espírito, lerei algumas delas para vocês, esclarecendo que no cabeçalho da página estava simplesmente escrito: as mulheres e a pobreza. E aí ela copiou o título de alguns desses livros que ela selecionou para fazer o estudo. O final é sempre das mulheres ou relacionado às mulheres. Então os títulos são os seguintes: as condições na Idade Média das, hábitos nas ilhas Fiji das, adoradas como deusas por, mais fracas do ponto de vista moral do que, idealismo das, grandes escrúpulos das, habitantes das ilhas dos mares do sul, idade da puberdade entre, atratividade das, oferecidas como sacrifício a, tamanho pequeno do cérebro das, subconsciente profundo das, menos pelos no corpo das, inferioridade mental, moral e física das, amor dos filhos das, maior duração da vida das, músculos mais fracos das, força das feições das, vaidade das, ensino mais avançado das, opinião de Shakespeare sobre, opinião do Lord Birkenhead sobre, opinião do Deon Indy sobre, opinião de La Bruyère sobre, opinião do Dr. Johnson sobre, opinião do Sr. Oscar Green sobre. E aí não precisava continuar, né? Esse trecho me lembra, vocês conhecem a poeta Angélica de Freitas? Ela escreveu alguns livros de poesia. Sim. Esse aqui foi o primeiro livro publicado de poemas da Angélica. Angélica de Freitas. E foi registrado agora pela companhia de Ah, é? Sim. A Angélica também está dentro desse hall de escritoras que tem como propósito escrever sobre temas relacionados às mulheres. Então ela vai dizer, por exemplo, eu queria ler um poema que falasse sobre o aborto e não tinha. Então ela escreve sobre isso. Então ela se coloca, ela não recebe o título de literatura feminina, mas ela se coloca também como nesse lugar de produzir, criar poemas que tenham como temática assuntos relacionados à vida das mulheres. E aí a Angélica, nesse livro, ela tem um poema que se chama 3 Poemas com a Ajuda do Google. E eu imagino que imagino a Virgínia fazendo essa pesquisa no Google, se ela tivesse Google. Ela colocando lá, vamos fazer esse exercício? Tragam para mim, semana que vem. Coloquem mulheres e a pobreza no Google, para ver o que o Google vai nos trazer. O que eu faço agora? Não, senão a gente não consegue terminar. Podemos fazer quando terminar, se todo mundo quiser. E aí a Angélica de Freitas, ela colocou esses 3 poemas com a ajuda do Google. Ela escreveu 3 palavras lá na área de pesquisa. Que foi uma, a mulher vai. 2, a mulher pensa. E 3, a mulher quer. E aí a
partir dessas 3 palavrinhas de pesquisa, lá no campo de pesquisa, ela fez o poema de acordo com o que o Google apresentava para ela, de complemento, né? E aí o poema deu o seguinte: a mulher vai. A mulher vai ao cinema. A mulher vai aprontar. A mulher vai ovular. A mulher vai sentir prazer. A mulher vai implorar por mais. A mulher vai ficar louca por você. A mulher vai dormir. A mulher vai ao médico e se queixa. A mulher vai notando o crescimento de seu ventre. A mulher vai passar 9 meses com uma criança na barriga. A mulher vai realizar o primeiro ultrassom. A mulher vai para a sala de cirurgia e recebe anestesia. A mulher vai se casar e ter filhos, cuidar do marido e das crianças. A mulher vai a um curandeiro com um grave problema de hemorroidas. A mulher vai sentindo-se abandonada. A mulher vai gastando seus folículos primários. A mulher vai se arrepender até a última lágrima. A mulher vai ao canil disposta a comprar um cachorro. A mulher vai no fundo da caminhoneta e senta-se choramingando. A mulher vai colocar ordem na casa. A mulher vai ao supermercado comprar o que é necessário. A mulher vai para dentro de casa para preparar a mesa. A mulher vai desistir de tentar mudar o homem. A mulher vai mais cedo para a agência. A mulher vai para o trabalho e deixa o homem na cozinha. A mulher vai embora e deixa uma penca de filhos. A mulher vai, no fim, sair com outro. A mulher vai ganhar um lugar ao sol e a mulher vai poder dirigir no Afeganistão. E vocês podem reparar, né, o espectro de possibilidades que a mulher vai fazer, de acordo com o Google. Não tem a mulher vai à academia, à universidade, à escola. Vai ganhar o prêmio Nobel, né? Vai lançar um livro. Não tem. Aí a segunda opção, a mulher pensa. A mulher pensa com o coração. Se a gente for destrinchando, tá tudo aqui, ó, nessa pesquisa que a Virgínia fez. As coisas ainda estão aqui, né? A mulher pensa de outra maneira. A mulher pensa em nada ou em algo muito semelhante. A mulher pensa será em compras, talvez. A mulher pensa por metáforas. A mulher pensa sobre sexo. A mulher pensa mais em sexo. A mulher pensa, se fizer isso com ele, vai achar que faço com todos. A mulher pensa muito antes de fazer besteira. A mulher pensa em engravidar. A mulher pensa que pode se dedicar integralmente à carreira. A mulher pensa nisso antes de engravidar. A mulher pensa imediatamente que pode estar grávida. A mulher pensa mais rápido, porém o homem não acredita. A mulher pensa que sabe sobre os homens. A mulher pensa que deve ser uma supermãe perfeita. A mulher pensa primeiro nos outros. A mulher pensa em roupas, crianças, viagens, passeios. A mulher pensa não só na roupa, mas no cabelo, na maquiagem. A mulher pensa no que poderia ter acontecido. A mulher pensa que a culpa foi dela. A mulher pensa em tudo isso. A mulher pensa emocionalmente. Pelo menos a mulher pensa, né, cara? Né? Antes podia se dizer que a gente nem pensava. Academia, Ela só aí, né? Não pensa em nada. É. E a terceira, a mulher quer. A mulher quer ser amada. A mulher quer um cara rico. A mulher quer conquistar um homem. A mulher quer um homem. A mulher quer sexo. A mulher quer tanto sexo quanto o homem. A mulher quer que a preparação para o sexo aconteça lentamente. A mulher quer ser possuída. A mulher quer um macho que a lidere. A mulher quer casar. Que a lidere. Um macho que a lidere.
mulheres. A mulher quer casar. A mulher quer que o marido seja seu companheiro. A mulher quer um cavalheiro que cuide dela. A mulher quer amar os filhos, o homem e o lar. A mulher quer conversar para discutir a relação. A mulher quer conversar e o Botafogo quer ganhar do Flamengo. Quer dizer que é possível. A mulher quer apenas que você escute. A mulher quer algo mais do que isso. Quer amar, quer carinho. A mulher quer segurança. A mulher quer mexer no seu e-mail. A mulher quer ter estabilidade. A mulher quer Nextel. A mulher quer ter um cartão de crédito. A mulher quer tudo. A mulher quer ser valorizada, respeitada. A mulher quer se separar. A mulher quer ganhar, decidir e consumir mais. A mulher quer se suicidar. Nossa. A mulher quer o mais trágico, né? Porque 80% dessas hipóteses giram em torno dos homens, né? Casamento, filho, segurança, um homem rico, relação, trabalheiro. né? A questão da relação como se estivesse sempre na prioridade das mulheres, né? É, como se tudo em relação à mulher dependesse de outra pessoa e de outro especificamente. Sim, sim. Então, eu trago esse poema para a gente perceber como a questão continua a mesma, né? Se a gente fosse se dedicar a realizar um estudo para investigar, né, por que as mulheres não escrevem, ou por que tem menos livros de mulheres no mundo, ou por que existem menos pesquisadoras do sexo feminino no mundo, a maior parte do que a gente teria como chance de pesquisa seria ainda esse tipo de discurso, né? Esse tipo de livro, esse tipo de bibliografia. Ou, né, aí a mulher quer se suicidar. Bibliografia que fala sobre a mulher que quer se suicidar porque ela tem um transtorno psíquico. Não aguenta, não deu conta. Desvinculando a mulher da sua relação social e do seu afetamento, né, social. Tem um poema do Manuel de Barros que eu ri, eu gargalhei, que eu vi uma crítica, que é justamente aquele poema, um dos mais famosos, que são 10 estrofes, que fala das tartarugas, das formigas nos túmulos. Vou trazer esse poema na aula que vem. E uma crítica literária sobre esse poema, que o título era Poema para enfrentar a guerra. Então, mesmo quando a produção, né, dos homens não tem uma vinculação direta com o espaço público, tudo leva, né, tudo é conduzido, os eruditos vão criar uma série de teses para sempre vincular, né, a existência do homem à sua relação social. O que está tudo certo. A questão é que para as mulheres ao longo da história foi sempre um esforço, né, de se desvincular. A crítica literária que diz que é poema para enfrentar a guerra. Não é o título do poema. Não. Essa questão que a gente também discutiu naquele curso do diário, né? Que a produção dos diários das mulheres sempre é recepcionada como esse lugar do íntimo, enquanto os diários escritos por homens sempre são recebidos como obras literárias, objetos de estudo. Diário de FHC. Importante. Tem vários exemplos da recepção, né, das editoras, do mercado editorial, da recepção, do desejo que se cria ao redor desses escritos, né, que faz com que os diários escritos por homens, com certeza, são pérolas da humanidade.
problema é essa distinção que é feita dentro dos escritos das mulheres. Aí, continuando aqui com a Virgínia, nesses comentários que ela vai fazer em relação a essa bibliografia. Tomei fôlego e acrescentei, de fato, à margem. Por que Samuel Butler afirma que os homens sábios nunca dizem o que pensam das mulheres? Aparentemente, os homens sábios não dizem mais nada. Mas continuei, ao me recostar na cadeira e fitar o vasto domo, em meio ao qual agora era um único, mas, de alguma forma, acossado pensamento. O azar é que os sábios nunca pensam a mesma coisa sobre as mulheres. Veja Pope, entre aspas, a maioria das mulheres não tem caráter nenhum. Fecha aspas. La Bruyère, abre aspas. As mulheres são o extremo. Elas são melhores ou piores do que os homens. Uma contradição clara entre esses dois observadores mordazes que eram contemporâneos. Elas são capazes de aprender ou são incapazes? Napoleão achava que eram incapazes. O Dr. Johnson pensava o contrário. Teria alma ou não? Alguns selvagens dizem que elas não têm alma. Outros, por outro lado, afirmam que as mulheres são metade divina e as idolatram por isso. Alguns sábios declaram que o cérebro delas é mais superficial. Outros que a sua consciência é mais profunda. A Simone de Beauvoir vai voltar a esse argumento no Segundo Sexo, né? Vai dizer que os biólogos, os psicólogos e até mesmo a tradição marxista vai reforçar esse lugar de inferioridade das mulheres. E aí olha que importante que a Virgínia coloca dentro desse mar de ironia. Ela diz assim: se eu não conseguisse descobrir a verdade sobre o passado de M, aí ela coloca como as mulheres, né, no sentido universal. Por que se importar com o futuro de M? Parecia total perda de tempo consultar todos aqueles senhores especializados em mulheres e os efeitos delas sobre o que quer que fosse. Os efeitos das mulheres sobre política, filhos, salário, moralidade. Por mais numerosos e letrados que fossem, era melhor nem abrir tais livros. Aí, continuando, ela diz assim: enquanto eu ponderava, eu tinha inconscientemente, por desatenção, por desespero, criado um cenário em que deveria estar, assim como o meu vizinho, escrevendo uma conclusão, porque do lado da mesa que ela sentou tinha um rapaz fazendo uma pesquisa. E ela vai falar: nossa, tão acostumado a realizar pesquisas, enquanto eu sou aqui esse caos, tentando me entender dentro desse amontoado de livros. Estivera desenhando um rosto, ela mesma, Virgínia, uma silhueta. Era o rosto e a silhueta do professor Von X. Ela inventa esse nome, né? Ocupado com a redação do seu grandioso trabalho intitulado A Inferioridade Mental, Moral e Física do Sexo Feminino. Ele não era, no meu desenho, um homem atraente para as mulheres. Tinha compleição robusta e mandíbulas largas. Para equilibrar, olhos pequeninos e um rosto muito vermelho. Sua expressão indicava que ele trabalhava sob emoção tão forte que o fazia espetar a pena no papel como se estivesse matando um inseto pernicioso enquanto escrevia.
Mas, mesmo quando já o tinha matado, isso não o satisfazia. Ele precisava continuar a matança e ainda assim restava algum motivo para a raiva e irritação. Seria a esposa dele? Perguntei-me olhando para o desenho. Estaria ela apaixonada por um oficial da cavalaria? Seria um oficial da cavalaria, esbelto e elegante, vestido em pele de cordeiro? Teria sido ele motivo de riso na infância, para adotar a teoria freudiana, por parte de uma garotinha bonita? Porque mesmo na infância o professor, pensei, não poderia ter sido uma criança bonita. Qualquer que fosse a razão, o professor foi talhado para parecer muito bravo e muito feio no meu desenho, ao escrever o seu grande livro sobre a inferioridade mental, moral e física das mulheres. O que ela está dizendo aqui, né? Que é que ela percebe nesses livros que ela está lendo, não é qualquer coisa. Existe um afeto muito poderoso que passa ali, que é a da misoginia. Ela não usa essa palavra, mas o que acontece ali é ódio. Que é isso. Ele escrevia, parecia que estava matando um inseto. E não bastava matar, porque ele continuava com a mesma fúria, com a mesma raiva. Então, isso é muito novo para a época que ela está escrevendo. Isso é muito forte. Quando ela fala em Dr. Mas Johnson, isso é atual hoje. Sim, ela fala em vários momentos. quando ela fala em Dr. Johnson, isso aí ela escreveu em que ano? 28. Mas é qual Dr. Johnson? Não é do Masters e Johnson, não. Né? Não, então, ela não coloca justamente muitos detalhes, porque, na verdade, esses nomes expressam um pensamento que é comum, né? Sobre as mulheres. Agora, esse aí é o professor X, né? Isso, como também, isso também é um reforço do que acontece com as mulheres, né? Às vezes a gente nem lê, né? Nem está escrito, nem está dito quem escreveu tal coisa. Sabe por que eu estou pensando isso? Porque quando você leu, ela falou assim, fulano acha que a mulher é isso, uma coisa ruim. Já o Dr. Johnson acha o contrário. Sim. Aí eu falei, será o outro Dr. Johnson, de Masters e Johnson? Mas não, é por isso que me Não, o que ela quer é um dizer. nome aleatório. Isso. Ah, tá Sim. bom. Mas alguns sim, outros não. Tá. Tem um que ela cita em um outro momento que é um dos caras da Idade Média, sabe? Que também escreviam essas coisas do tipo que justificassem a morte das mulheres. A tortura, a perseguição. Então ela já traz essa questão, que é uma questão de problema que a gente precisa pensar também. Não se trata só de realizar a opressão, de segurar, né, aquele espaço para não permitir que as mulheres alcancem um espaço igualitário na esfera pública, não só na esfera individual, na esfera das relações individuais. Mas existe esse dado que é esse afeto, né, que é um pouco também, eu recente escrevi um texto pensando sobre essa questão da violência, né, contra as mulheres, que eu penso que é algo que vem de muito longe, né? Todos os relatos de mulheres que sofrem violência doméstica, que são estupradas, se a gente for ler os relatos desses homens, sempre passa ali por aquele discurso a ideia de que eu fiz porque ela merecia, ou eu fiz porque eu posso fazer. Né? Tem direito sobre o corpo. Total. Só que você entende que existe uma coisa que vai no emocional, que faz com que É o muito homem perverso pense, isso. com que o homem pense assim, convictamente de que ele pode fazer isso. Que a mulher, quando fala que não, ele fala, não, eu vou te estuprar sim. Existe algo que é na esfera da sensação, sabe? Não é só, sim, é tudo junto. É a sociedade estruturada de forma a permitir essas ações, mas existe algo Não é que só tá saber nos que pode, homens, ele sente né? que pode. Ele sente. Eu acho que é uma naturalização. Se eu vou Uma fazer isso naturalização. porque é assim que se faz. Isso. Entendeu? Isso.
Isso. É assim que sempre foi. E assim vai continuar sendo e tal. Então, isso traz diversas questões pra gente, porque esse ódio é muito velho, é muito antigo. E ele atravessa os séculos, os tempos. Desde quando se começou a sociedade patriarcal, né? Desde quando o homem se colocou nesse lugar de dominar todas as estruturas, está passando por aí esse afeto, né? De poder realizar atos violentos, né? Como explicar a raiva dos professores? Por que eles estavam raivosos? Analisando-se as impressões deixadas nesses livros, notava-se sempre um quê de fúria. Essa fúria adquiria diversas formas. Mostrava-se na sátira, no sentimento, na curiosidade, na reprovação. Mas havia ainda outro elemento que estava sempre presente, porém não fora identificada de pronto. Raiva, clamei. Mas a raiva fora para os subterrâneos e mesclava-se com outros tipos de emoção. A julgar por seus efeitos estranhos, era uma raiva complexa e disfarçada. Não era uma raiva pura e simples. Os professores estavam com raiva. Esse é um estilo também da Virgínia. Repetir de diversas formas. E aí, presta atenção no que ela está repetindo. Não. Mas por que? Perguntei a mim mesma. Depois de ter devolvido os livros, por que repetir parada? Por que estavam com raiva? E fazendo a mim mesma essa pergunta, vaguei em busca de um lugar para almoçar. Qual é a verdadeira natureza do porquê, ora, chamo de a raiva deles? O cliente anterior tinha deixado uma edição daquele dia do jornal sobre a cadeira, esperando para ser servido, e eu passei a ler as manchetes distraidamente. Uma faixa com letras muito grandes ocupava toda a página. Alguém tinha feito algo muito importante na África do Sul. Faixas menores anunciavam, não sei o que. O machado de cortar carne havia sido encontrado em um porão com cabelo humano. O senhor juiz fez um comentário na vara de divórcios sobre a falta de vergonha das mulheres. Salpicados pelo jornal, via-se outros fragmentos de notícia. Uma atriz de cinema fora colocada à beira de um precipício na Califórnia e suspensa em pleno ar. O tempo ia ficar nevoento. Mesmo o visitante mais transitório desse planeta, pensei, se apanhasse esse jornal, não conseguiria deixar de notar, mesmo a partir desses testemunhos dispersos, que a Inglaterra está sob as regras de um patriarcado. Ninguém, em seu juízo perfeito, conseguiria ignorar a predominância daquele professor que falava sobre a inferioridade moral, física e intelectual das mulheres. Eles lhe deram poder, dinheiro e influência. Ele era o dono do jornal, era o editor, era o subeditor. Ele era o secretário das Relações Exteriores e o juiz. Ele era o jogador de cricket. Ele era o dono dos cavalos de corrida e dos iates. Ele era o diretor da empresa, que paga 200% aos seus acionistas. Ele deixou milhões para fundações de caridade e faculdades dirigidas por si mesmo. Ele suspendeu a atriz de cinema em pleno ar. Ele vai decidir se o cabelo encontrado no machado de cortar carne é cabelo humano. É ele quem vai inocentar ou condenar o assassino, enforcá-lo ou colocá-lo em liberdade. Com exceção do nevoeiro, ele parece controlar tudo. Assim, ainda assim, ele estava com raiva. Isso é um texto de você.
E toda essa relação de profissões, né, que são dominadas pelos homens, a Virgínia vai retomar, né, nos 3 Guinéus, um argumento parecido, né? Quem faz a guerra? Vamos dar nome aos bois. Quem é que decide sobre a guerra? São todos eles. Todos os cargos são ocupados por eles. Interessante. Apesar de tudo, de todos esses privilégios, eles ainda estão com raiva. É o medo de perder esse privilégio, é uma forma de dizer não, nós vamos continuar desse jeito, então por isso que a gente quer te calar de qualquer forma. Então, são os jornais dizendo, mulher cai da janela. Como se fosse uma roupa, uma planta, né? É terrível, né? É terrível. Então, se a mulher pode escrever, ela vai escrever outra coisa, né? Ou não. Aí a gente vai precisar passar por outras sinuosidades para compreender por que talvez uma mulher não escreva outra coisa, né? Então, a Virgínia vai dizer isso. Os homens tomam conta de todos esses espaços, inclusive do dinheiro. E aí outro dado, né, da história das mulheres. Na Inglaterra e mesmo no Brasil e na maior parte dos países, a mulher era proibida de ser herdeira até o final do século XIX. Então, a mulher não tinha direito à propriedade, à herança. A mulher não tinha direito a ter o seu próprio salário, as mulheres que trabalhavam. Então, o salário das mulheres que trabalhavam era de propriedade do marido, que administrava. Então, a Virgínia vai falar o que estavam fazendo as nossas mães, que não nos deixaram uma renda, passando pó de arroz na cara. E aí ela vai explicando essas nuances. E aí as famílias que não tinham herdeiros, o que elas faziam? Deixavam dinheiro dessas fundações, que eram fundações educacionais, que iam cuidar da educação dos homens. Para acabar, porque vai ficar tarde, né, para todo mundo ir embora, a gente pode voltar a falar ainda outros aspectos da Virgínia, se vocês quiserem. Eu queria só ler a parte que ela fala sobre a irmã do Shakespeare. E, na verdade, eu queria também fechar isso aqui. As condições que a Virgínia vai dizer para a produção, o que a mulher precisa fazer para escrever é ter um teto todo seu, porque ela vai dizer que a mulher precisa ter o seu próprio espaço para poder escrever. Então, ela vai dizer, por exemplo, que a Jane Austen, como uma exceção na história, escrevia no meio da sala de jantar da família. Então, sempre que aparecia alguém se aproximando, ela escondia os escritos embaixo da mesa. E a Virgínia Woolf vai dizer, isso atrapalha quem escreve. Ter os filhos, né, puxando a perna. Vai ter uma cena dessa na Filha Perdida. Os filhos, né, vem, no único tempo disponível para a mulher sentar, escrever, pesquisar. Tem várias interrupções. Cuidar do molho de tomate, cuidar da criança. Na própria decalogia tem isso, muito claro. Né? Sim. Acho que não é à toa que a protagonista da escritora é alguém que produz pensamento. Né? Se contou. Sim. E se envergonha do que produz. Nos dias do abandono, a protagonista ela é a escritora frustrada, né? Que ela não conseguiu escrever porque ela estava cuidando da família. Tem várias relações os livros da Helena Ferrante com o pensamento da Virgínia. A renda própria, ela vai dizer que vai ser essencial para que a mulher possa escrever. Ou seja, que ela não dependa de outra pessoa, porque enquanto ela depender de outra pessoa histórica, a história demonstra. Ela não vai fazer
porque essa outra pessoa vai determinar o que ela tem que fazer. E o que ela tem que fazer é cuidar dos filhos, lavar a roupa, lavar a fralda, cuidar da família. Matar o ódio feminino. Ultrapassar essas condições materiais, a mulher ainda tem que se preocupar em matar o ódio feminino. Só deixar o chão diante do lado. Isso. O que é o ódio feminino? É algo que surge, a Virginia diz, atrás de toda mulher que vai escrever. Surge com a sua sombra, com as suas asas e quase toma a mão da mulher que vai escrever e que sussurra. Seja dócil, não grite, escreva direitinho. Agrade. Aqueles estigmas ali da literatura feminina. Escreva sobre as ovelhas. Sobre a guerra, não. Sobre as ovelhas. E aí a Virginia diz, enquanto a gente podia estar aprendendo grego, a gente está se debatendo contra o anjo do lar. Ou contra o anjo feminino. Porque os homens não precisam se debater com isso, né? Os homens escrevem qualquer coisa e tá ótimo. Quantas mulheres escrevem e guardam, né? E não lançam no mundo? Porque nunca tá bom o suficiente. Porque nunca tá... Porque elas acham que não é bom. Isso é o anjo feminino, né? Esse achar que nunca tá bom. Então, e aí ela diz, os homens não passam por isso. Ou se passam, estão aí, ó, fazendo. Isso acontece, se a gente for prestar a mesma atenção, isso acontece com tanta frequência. Já aconteceu conosco, já aconteceu com as nossas ancestrais, com as nossas amigas, né? E aí, sobre essa questão da Judith, né, a irmã do Shakespeare, ela continua todo o tempo, todo o livro ironizando, né, essas grandes máximas que os homens escreveram sobre as mulheres. E aí ela vai dialogar com um senhor, que ela chama que é um bispo, tal, não sei o quê, que ela diz assim, curioso, né, um bispo fulano disse que nenhuma mulher jamais, nem no passado, presente e futuro, poderia ter escrito as peças de Shakespeare. E esse mesmo senhor disse que os gatos, embora tenham almas boas, não vão para o céu. De quantas ideias esses senhores se prestam para que uma salve. E aí ela aceita o argumento. Ela diz, é verdade, não poderia ter existido na época de Shakespeare uma mulher que tivesse escrito as peças de Shakespeare. E aí, ao aceitar esse argumento, ela traz outras complexidades aqui como condição para a produção da obra literária. Uma delas é justamente ter um pensamento, uma tradição de pensamento comum. Ela diz, Shakespeare só pôde escrever o que ele escreveu porque ele tinha atrás dele toda uma tradição literária. Ovídio, Horácio, Virgílio, toda a tradição do pensamento grego, dos escritos. Shakespeare cursou a escola e aprendeu lógica, gramática, latim, grego. Shakespeare pôde ter experiências extradomésticas. Tudo isso para Virginia Woolf são condições para a escrita. Vez ou outra aparece uma Jane Austen, mas essa não é a regra. E aí ela coloca essas duas figuras, né? O Shakespeare e a irmã de Shakespeare, a irmã imaginária de Shakespeare.
Deixe-me imaginar, já que os fatos são difíceis de apurar. Não tem livro, né? Não tem história que conte sobre a vida das mulheres, que conte como as mulheres viviam. Então vamos imaginar. O que teria acontecido se Shakespeare tivesse tido, provavelmente, uma irmã incrivelmente talentosa, digamos, Judite? O próprio Shakespeare frequentou, é provável, a escola onde aprendeu latim, Ovídio, Virgílio, Horácio e os elementos da gramática e da lógica. Ele era, como se sabe, um garoto traquinas, que cozinhava coelhos e talvez atirasse em veados. E se casou, mais cedo do que devia, com uma mulher da vizinhança, que mais rápido do que o normal lhe deu um filho. Essa escapada levou-o a sair em busca da sorte em Londres. Ele tinha, ao que parecia, um pendor para o teatro. Começou cuidando dos cavalos na entrada do palco. Logo passou a trabalhar no teatro, tornando-se um ator de sucesso, a viver no centro do universo, encontrando todo mundo, conhecendo todo mundo, praticando a sua arte nos cartazes, exercitando suas habilidades nas ruas, ganhando até mesmo acesso ao palácio da rainha. Enquanto isso, sua talentosa e extraordinária irmã, é de se supor, ficava em casa. Ela era tão aventureira, tão imaginativa, tão impaciente para conhecer o mundo quanto ele. Mas ela não frequentou a escola. Não teve a oportunidade de aprender gramática e lógica, que dirá de ler Horácio e Virgílio. Apanhava um livro de vez em quando, talvez um dos do seu irmão, e lia algumas páginas, mas logo seus pais surgiam e ordenavam que fosse coser as meias ou cozer o guisado, e não mexessem em livros e papéis. Eles teriam sido firmes, mas gentis, porque eram pessoas abastadas, cientes das condições da vida reservadas a uma mulher, e amavam a filha. Na verdade, ela seria a menina dos olhos do papai. Talvez rabiscasse algumas páginas em um pequeno sótão às escondidas, mas tinha o cuidado de escondê-las ou queimá-las. Em breve, porém, antes que saísse da adolescência, ela se tornaria a noiva do filho do comerciante, de lã da região. Ela gritou que considerava o casamento odioso, e por causa disso, o pai bateu nela com severidade. Então ele parou de ralhar com ela. Implorou que ela não o magoasse, que não o envergonhasse nesse assunto de casamento. Ele lhe daria um colar de contas ou uma saia bonita, disse, e havia lágrimas em seus olhos. Ela poderia lhe desobedecer? Como ela poderia lhe desobedecer? Como poderia partir o seu coração? A força de seu próprio talento a levou a isso. Ela reuniu uma pequena parte dos seus pertences, desceu por uma corda numa noite de verão e pegou a estrada para Londres. Não tinha nem 17 anos. Os pássaros que cantavam na sebe não eram mais melodiosos. Ela tinha uma ligeira inclinação, um talento como o irmão para a harmonia das palavras. Assim como ele, gostava de teatro. Estava às portas do palco. Queria atuar, disse ela. Os homens riram da sua cara. O gerente, um gordo de lábios caídos, gargalhou. Urrou alguma coisa sobre o fato de poodles dançarem e mulheres atuarem. Mulher nenhuma, disse ele, poderia ser atriz. Ele insinuou. Vocês podem imaginar o quê? Não era possível obter instrução em seu ofício. Seria possível, pelo menos, conseguir o jantar em uma taverna ou perambular pelas ruas à meia-noite. Não obstante, seu dom era o da ficção e ansiava por alimentar-se da vida de homens e mulheres e do estudo dos seus costumes. Por fim, porque era jovem, parecida com o poeta Shakespeare, de um jeito estranho, com os mesmos olhos cinzentos e sobrancelhas redondas. Por fim, Nick Graham, que é um personagem... Essa história toda ela vai recontar no Orlando. Ator-diretor teve pena dela. Ela se viu grávida desse cavaleiro. E então, quem pode medir a fúria e a violência do coração de um poeta
quando preso e emaranhado em um corpo de mulher. Matou-se em uma noite de inverno e jaz enterrada em alguma encruzilhada, pela qual passam os ônibus que hoje param na frente de The Elephant and Castle. Assim, mais ou menos, teria sido desenrolada a história, penso eu, se na época de Shakespeare uma mulher tivesse o talento de Shakespeare. Mas, da minha parte, concordo com o falecido bispo, se é que era um. É impensável que qualquer mulher nos dias de Shakespeare tivesse tido o dom de Shakespeare, porque um gênio, como o de Shakespeare, não surgia entre pessoas trabalhadoras, sem educação formal, cervis. Não nascia na Inglaterra entre os saxões e bretões. Não surge hoje entre as classes trabalhadoras. Como então poderia surgir entre mulheres cujo trabalho começava, de acordo com o professor Trevelyan, pouco antes de deixarem o berço, e ao qual eram impelidas pelos pais, obrigadas pelo poder da lei e pelos costumes. Ainda assim, gênios desse tipo hão de ter existido entre mulheres, da mesma forma como hão de ter existido entre classes trabalhadoras. Vez ou outra, uma Emily Brontë ou um Robert Burns se inflama e comprova essa presença, mas, com certeza, nunca foi colocada no papel. Quando, porém, lemos sobre o afogamento de uma bruxa, sobre uma mulher possuída por demônios, sobre uma feiticeira que vendia ervas, ou mesmo sobre um homem muito notável e sua mãe, então acho que estamos diante de uma romancista perdida, uma poeta subjugada, uma Jane Austen muda e inglória, uma Emily Brontë que esmagou o cérebro em um pântano, ou que vivia vagando pelas ruas, enlouquecida pela tortura que o seu dom lhe impunha. Na verdade, arrisco-me a dizer que Anônimo, que escreveu tantos poemas sem cantá-los, com frequência era uma mulher. Então, isso é só para a gente compreender um pouco da nossa história. Tá? E aí, a gente continua muitos desses temas aqui de discussão com as nossas outras amigas escritoras. Mas elas vão se sentir